Voltei, reformei o espaço minimamente. Aí começou a experiência, sem eu saber. Então, todos os problemas que as pessoas me traziam, eu via uma oportunidade de reverter. A casa. A Rebouças, a matriz é lá. A Avenida Rebouças é uma das avenidas mais congestionadas aqui de São Paulo. Perfeito. Já fiquei muito parada ali. Então todo mundo vinha me falar essa frustração. Olha, lá é muito trânsito, as pessoas não vão querer ir para lá. Enfim, é uma frustração coletiva o trânsito da Rebouças. Mas os insights e as oportunidades estão em resolver uma frustração coletiva. Daí o que aconteceu? Eu falei, eu não vou desistir. Então, eu pensei, bom, já que tem trânsito, significa que passa muita gente aqui. Concorda? Sim. Então, eu vou fazer a fachada mais linda do mundo. Eu vou fazer a fachada cheia de flor, porque eu nunca tinha visto isso no Brasil até então. Isso em 2017 era muita novidade. Aí eu peguei, procurei, pesquisei, achei. Eu fiz uma fachada toda de primavera, como se fosse uma trepadeira crescendo nela inteira. Né? Ficou lindo, toda rosa. Linda. A fachada de vocês é incrível. E o que aconteceu? Gerou ali uma curiosidade de muitas pessoas. As pessoas passavam lá na frente e falavam, o que é isso? Todo florido, tiravam foto. Então isso começou a gerar curiosidade. Você falava naquela época de espaços instagramáveis, né? Sim, não. Não tava isso tão em alta ainda. Não tava tão em alta, mas eu já pensava. Eu pensava assim, como é que eu faço para estimular as pessoas a tirarem uma foto aqui e postarem? Eu não posso ser mais do mesmo. Então eu pensei, a fachada vai ser a mais linda, vai ser uma que vai gerar memória. Ela vai lembrar da fachada eternamente. Perfeito. Aí eu fiz uma fachada linda. Aí eu já notei que eu capturava ali o sentido da visão das pessoas, porque a gente gera memória quando a gente ativa os sentidos. Os 5 sentidos. Aí eu já gerava visão. Depois eu desenvolvi a identidade olfativa da marca. E muita gente negligencia isso. Mas é o meu cheirinho, a personalização ali da fundadora, enfim. Nós temos um curso, inclusive, sobre marketing olfativo. Olha. Como você aplicar o marketing olfativo na experiência para o cliente. Isso é fantástico. Fantástico. Gera uma memória. Né? Exato. Aí eu fiz a identidade olfativa, que é muito importante, muito importante. E as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, e não é. Se você pega a empresa certa... A empresa certa, e também não é colocar qualquer cheirinho, né, Não é. Você tem que escolher, tem que ser... Eu acho que tudo, a experiência do cliente, tudo isso, a gente tem que ser intencional. Então, a gente tem que ser intencional no cheirinho. Não pode ser um cheirinho que eu gosto só pessoal. Então, foi um cheirinho pensando em bem-estar, em despertar boas sensações, cheiro agradável, não enjoativo. Então, eu desenvolvi um cheirinho. Aí, eu uso esse cheirinho primeiro em todos os ambientes. Eu uso o cheirinho no hobbyzinho que a cliente veste. Eu uso o cheirinho quando eu embalo os produtos da nossa linha de produtos na caixa, no treinamento. Tudo é processo, né? Já tem lá a moça que embala e ela espirra o cheirinho e fecha. Perfeito. E as pessoas recebem a caixa e falam, meu, cheirinho. Olha. Então, marca. Marca. Aí eu já pego, a pessoa entra no espaço, nas clínicas, ela sente o cheiro. Daí tem a playlist, que aí vem a audição. Aí eu pensei, como é que eu faço para ter uma playlist que faça sentido? Aí eu criei uma playlist para cada dia da semana. Então, por exemplo, segunda-feira a gente tá mais melancólica, a cliente tá ali, né, naquele low, Então, é uma musiquinha mais melancólica, porque é o mood, e ok. Na sexta eu já tenho um mood um pouquinho mais animado, não uma balada, mas assim, um pouquinho mais já... Do sextou. Sextou. Então, eu comecei a entender que isso também fazia diferença para ativar o sentido, né? Aí veio depois a ideia do cappuccino com Nutella. Que virou uma marca Virou uma marca, a gente já serviu acho que 55 clínica. mil nas clínicas. Meu Deus, todo mundo que vai fala do cappuccino. Independente de dieta, de tudo que as pessoas falam, né, que fazem, inclusive, elas chegam e falam, eu não resisto, é só aqui que eu como doce. Tem clientes que falam, isso. Muito. E daí, não é só o cappuccino com Nutella, tem a xícara com borboleta, com flor. Então, eu instigo o cliente o tempo todo a falar bem da marca. Aí depois vem o tato sensorial. Então, todo mundo que faz procedimento nas clínicas, seja ele um simples design, que muita gente acha que é simples, mas não é.
ela tem a experiência da massagem com nosso óleo essencial. De lavanda, com... Aí a gente ativa o terceiro olho, faz toda aquela coisa assim, parece Teve cliente que falou, parece que tá fazendo um passe na gente, porque a gente faz assim com a mão, eu nunca fui, né? Mas ela falou pra mim esses dias até, por isso que eu lembrei. Porque eu faço assim na frente do rosto dela, e ela falou, nossa, eu tô me sentindo tão bem. Trabalhar as energias ali. Sim, e toda a equipe minha reflete isso é muito importante. E daí eu ativo os 5 sentidos da cliente. E isso eu fui construindo, não foi de uma vez que eu tive esse insight que eu falei, pô, é isso. Não, mas aí eu entendi que quando eu gerava, eu ativava pelo menos 3 sentidos na experiência, e ativar o sentido é capturar o momento da cliente ali. Então eu capturo o visual. Ela tá com a vida tão corrida, mas por 2 segundos ela repara na flor. Por 2 segundos ela ouve a música. Por 2 segundos, ela sente o gosto do cappuccino. Então, eu consigo ativar ali 3, 4 sentidos e a gente desperta o 6º, que é aquela memória. Aí, imagina que a cliente tem 2 caixinhas na cabeça. Uma do comum, que é o que acontece no dia a dia, que ela armazena na mesma caixinha. Que fica ali desapercebido. Isso. E a memória afetiva. Então, eu quero entrar na caixinha da memória afetiva. E como é que a gente entra nessa caixinha? Não sendo mais do mesmo. Não fazendo o que todo mundo já faz. Olha. Então, e é tão simples, foi só olhar para a jornada do cliente. E, mais que isso, eu sempre fui muito disposta a ouvir feedback. Então, nas minhas pesquisas de satisfação, a gente manda assim, eu gostaria de ouvir um feedback construtivo. Então, eu faço a cliente pensar em algo que talvez não tenha agradado ela. Você aplica a NPS? Aplico. Aplica. A gente tem, por exemplo, no Google, né? A gente tem lá 2.000 avaliações. A gente é 4.9 de 5. É muito legal isso. É muito. E a gente sabe lidar com o cliente, às vezes lida com a emoção dele. Ele tá frustrado por outras coisas. Aí, às vezes, desconta no serviço que ele fez. Existem N razões ali. E mesmo assim, a gente tem um cuidado tão especial com o cliente que ele, mesmo quando acontece algo ruim, ele se sensibiliza com a história da marca, com a marca. Ele sabe que eu tenho... Você sabe que você me fez lembrar da Luísa Helena, né? E a Luísa é uma querida, ela fez o prefácio do meu livro, uma querida amiga. Ela é maravilhosa. Ela é incrível, né? Eu falo que ela é uma das grandes referências como empresária que levanta essa bandeira do cliente, né? No Brasil e do varejo, né? E ela fala o seguinte, que como o Magalu ele tem uma preocupação tão grande em sempre estar ali cuidando do cliente, de servir o cliente, ela também fica muito de olho. Então, o cliente entra em contato com ela, manda mensagem, né? E fala que a Luísa ligue para ele e tal. E de vez em quando ela liga. Imagina. E aí, quando ela liga... O cliente fala assim, Dona Luísa, é a senhora que tá me ligando. Não, a senhora pode ficar tranquila, vou lá na loja, eu resolvo com o gerente, não queria atrapalhar a senhora. Então, quando a gente entrega, isso é inclusive comprovado cientificamente, né? Quando você tem uma entrega de serviço muito adequada, que atende às necessidades do cliente, ele perdoa se você falhar. Exato. Né? Sim. Eu se costumo ele tem verdade, dizer, né, na marca, tudo. Perfeito. Eu costumo dizer que o cliente, ele perdoa se você errar. Ele não perdoa se você não resolver. Não assumir também. Não assumir que você errou, pedir desculpas. Né? Então, quando você tem essa entrega tão acima do que ele espera, quando você falha em alguma coisa... Você pede desculpas, resolve, aquilo volta para o mesmo nível que estava antes. E mais alto às vezes. Né? Às vezes mais alto. Ele vai contar, imagina essa pessoa que reclamou, por exemplo. Se a Luísa liga para ele, ele vai contar para todo mundo. Então, ela gera aí uma onda de falar da marca, coisas boas, as pessoas ficam impressionadas. Então, assim... Perfeito. A gente tem que estar disposto como empresa a ouvir feedback. E nem sempre vai ser positivo. E ok, é a maior oportunidade que a gente tem de ajustar processo. Como é que eu sei que a ponta... Hoje tem um monte de clínica. Como é que eu controlo que todas as clientes estão fazendo os processos corretos, todas as... Que foi oferecido, por exemplo, um cappuccino. Perfeito. Porque já aconteceu. O processo foi de fato seguido. Já aconteceu. Ela falar, olha, ela veio reclamar e falar, nem me ofereceram um cappuccino. A reclamação não é nem o trabalho, mas é a expectativa que ela criou, né? E daí, então eu pergunto, ofereceram para você o cappuccino?
Sim, então eu já pergunto coisas que eu sei que talvez falhassem. E já aconteceu de eu falar... já são gaps no processo. Aí eu já cheguei a responder para as pessoas, muitas vezes eu falo, olha, você me desculpa, eu não me orgulho disso como marca, não foi isso que eu construí, e eu vou resolver agora. E aí eu mando para o responsável, porque às vezes até chegar no responsável, aí eu já mando e já é um pedido ali, né? Agiliza. Agora, o cliente não pode ficar insatisfeito. E não é nem pela marca, é a responsabilidade com o sonho do cliente. Perfeito. Com o tempo que ele dedicou à empresa, com o dinheiro dele. Perfeito. Então não é pela marca, não. Eu falo para as pessoas, coitada da pessoa que está aqui reclamando às vezes de uma coisa que ela tem total direito, gente. Ela escolheu a gente, né? Eu sempre falo para as empresas, o cliente, ele escolheu você. De tantas, entre tantos. Né? Exato. Então, pelo menos entregar aquilo que foi prometido, a gente tem que considerar, né? Isso é o mínimo que a gente precisa fazer, né? Tem que considerar e ver as pessoas como seres humanos. No fim hoje, são pessoas. No fim são todas pessoas e as pessoas hoje falam muito em lead, né? Lead é um humano que tá ali, tá ficando muito robótico. E eu falo, gente, em terra de robô, quem tem coração é rei. Perfeito. Então, assim, nessa era de dados, de lead, de métrica, todo mundo tem capacidade de investir 1 milhão em tráfego. Né? Todo mundo não, mas isso dá... As grandes marcas. Elas podem chegar, mas não é isso que diferencia, não é o tanto de dinheiro que você vai investir ali. É a experiência que você gera, é a propaganda e a mensagem adequada, é o conteúdo orgânico.